E aí, Fátima, também assim, aproveitando aí para você contar um pouquinho de o que você notou assim de característico, de interessante nas pessoas do agronegócio, né? Porque você já tinha uma experiência grande aí, longa em outros segmentos, mas quando você começou a conversar, a conhecer, selecionar, lidar com as pessoas do agronegócio, que você destacaria assim que você acha que são pontos específicos aí relevantes do agronegócio? Olha, o que mais me chamou a atenção foi a regionalidade. Quando a gente trabalha com empresas nacionais ou multinacionais aqui de São Paulo, ou você faz uma colocação do profissional para trabalhar aqui, ou você faz eventualmente para trabalhar em determinada capital, mas é uma pessoa. No agro, não, são times. Então, são times que trabalham no Mato Grosso, são times que trabalham no Centro-Oeste, Sul, e cada região dessa tem peculiaridades muito distintas. Então, assim, a característica regional foi uma coisa que chamou muita atenção. O quanto é difícil você colocar um profissional que trabalha no Sul, por exemplo, para trabalhar Norte e Nordeste. Não dá, não dá. A não ser que ele já tenha tido essa vivência, ele não fica. Né? Outra coisa que me chama bastante atenção, e aí também diz respeito à regionalidade, é o território que cada um atua, né? Então, que características cada profissional tem que ter para atuar numa dimensão geográfica imensa, que em outros países é quase o país todo, e aqui para nós é uma regional, né? Então, assim, tudo isso foi muito, muito interessante de ver, de conviver. É, no quesito equipes de venda, é uma característica, e a maior diferenciação é no gestor dessas equipes, né? Então, assim, alguém que tenha passado por várias regionais, como é que ele age, reage, quem atuou somente numa regional, como é que ele age. Então, enfim, assim, essa regionalidade, para mim, impactou bastante. Foi uma surpresa muito legal. A questão de gerenciar a distância, né, Marco? Acho que você também teve essa vivência aí, o gestor, como a Fátima colocou, ele gerencia times que estão, às vezes, a milhares de quilômetros, né? É uma característica bem acentuada mesmo, né? Como a gente falou, como o Fátima falou, e nós passamos por isso, né? A gente viveu aí nesses anos aí de estrada, né? Bastante isso, fazer gestão não presencial, né? Bem antes desse momento que isso é quase obrigatório, a gente teve essa experiência e realmente de norte a sul, assim, quer dizer, a gente passava meses, né? Sem, isso acontece até hoje, né? Sem se reunir com o colega, com o subordinado, o colaborador, e fazia aquelas 2 ou 3 reuniões anuais, eventualmente fazendo uma rodada nesse meio tempo, mas no mínimo aí 2 meses, 3 meses, você realmente era à distância. Numa época que isso não era muito comum, né? Como eu falei, como é agora em função de recursos, até da pandemia. O segmento mais próximo, que eu diria, do agro é a área de alimentos. Então, por exemplo, uma empresa de alimentos, uma fabricante de alimentos, raramente ela tem uma equipe própria para fazer a venda dos seus produtos num território tão grande quanto o agro faz. O que ela faz é através de grandes distribuidores. Então, um profissional, ele pode atender um território grande, mas ele atende um grande distribuidor na Bahia, um grande distribuidor em Pernambuco. Então, o volume de pontos de atendimento é menor, embora Sim. o território seja grande. E ele também tem que conhecer a regionalidade, mas ele sozinho dá conta de fazer isso. No agro, não. Vocês têm características de safra. A questão do gerenciamento à distância, eu entendo que para o agro ele é mais delicado do que para outras atividades. O mesmo se dá com a área farmacêutica, através de grandes distribuidores. Eles não têm uma equipe, sabe, pulverizadíssima como tem o agro. No máximo, o distribuidor faz com o fornecedor, né? Então, vamos pegar uma indústria farmacêutica. O que o grande distribuidor de medicamentos faz? Ele contrata, junto com os produtores, os fabricantes, aquele pessoal de propagandista, que vai fazer a propaganda. Então, é uma casadinha. Mas é responsabilidade do distribuidor e não do fabricante. Sim. No agro, não. Então, vocês têm que ter um volume, é um exército que vocês têm na rua, né? Digamos assim, no campo.
Por isso que eu acho que o agro ele tem características muito, muito diferentes de qualquer outra área de atividade no Brasil, né? Em função da nossa dimensão. Isso poderia ser igual em qualquer outro país do mundo, mas aqui não. E acho que tem uma questão, né, Fátima? Eu não circulei tanto por outros segmentos como você, que atendeu empresas aí de vários segmentos, mas o RTV no agro, ele é agrônomo, é técnico agrícola, ele é um cara com uma formação técnica, que tem que ser bom em administração, que tem que ser bom em vendas, que tem que ser bom tecnicamente. Isso. Você também vê esse lado de que o cara tem que ter habilidades diversas, assim, também no agro? Ele tem que ter, dependendo do tipo de cliente que ele vai atender, e eu acho que aí entra mais, por exemplo, com a venda direta, que é direto com o produtor, né? Ele é aquele consultor de pé de ouvido. O que eu faço? Não deu certo? Como é que eu faço? Enfim, ele é realmente aquele técnico, aquele vendedor, aquele que acompanha a entrega do produto. Ele está lá no dia da entrega, se foi entregue, se não foi, se veio o saquinho rasgado, embolorado, não importa, ele está lá. Então, assim, a capacidade dele sempre é maior do que só vender o produto e entregar. Imagina você, um RH aqui de São Paulo, falar assim para um gestor lá do Mato Grosso: olha, não entra ninguém com mais de 26 anos para a RTV, que não conheça todo o território, que não tenha engenharia agronômica, que não sei o quê, e que faça tal e tal coisa. Mas, gente, se eu tenho um cara aqui que ainda não terminou, que fez um técnico e está há 15 anos como um técnico agrícola e conhece tudo, eu vou perder um profissional desse? Então, assim, qual é a versatilidade que o RH tem que ter para gerir essas equipes, para ajudar o gestor na evolução? Eu vou te dar um exemplo. Eu já tive empresas multinacionais de vários segmentos, inclusive no agro, que a cultura da empresa é maravilhosa, só que a cultura do gestor não. Ele não assimilou a cultura da empresa. Então, na minha equipe não trabalha mulher, RTV. Mas por quê? Não me dou bem com mulher. Não trabalha homossexual. Mas por quê? Também não me dou bem. Então, assim, é a cultura dele que está prevalecendo, não é a cultura da empresa. Não é tudo aquilo que você falou, né? É legal, mas e no final da linha? O que está acontecendo? Aí o RH tem que interferir. Aí sim, ele tem que interferir diretamente com o gestor, né, nesse aspecto. E tem o peso, né, Fátima? Assim, você reforçou bem, esse gerente de nível médio, ele é crítico, né? Porque ele tem que realmente transformar a cultura, transformar as práticas de governança, os objetivos da empresa em prática do dia a dia, em prática. Isso. E eu acho que no agro, né, o RH ele tem um papel de suporte, mas quem está no dia a dia ali com o pessoal, principalmente no comercial, é o gerente regional. Exatamente. É ele. É o cara que vai converter aquelas práticas, aquela cultura, aquela política em ações, atitudes e cultura no dia a dia. Se ele não tiver o alinhamento com a cultura organizacional, aquilo não vai chegar lá na ponta nos RTVs, ATVs e nos clientes lá no final da linha. Você sabe que o RH, eu acho que a maior posição dele é realmente tratar só com os gestores, né? Burilar, alimentar esses gestores de forma que ele possa colocar em prática isso com a equipe. Ele colocou em prática, está todo mundo bem, ele está bem, a empresa está bem, a equipe está bem, né? E o desafio desse gestor é entender a equipe, como é que ela anda. Então, é naquilo que eu falei, um fala mais, outro fala pouco, outro não sei o quê. Esse é um ponto legal, a gente quer também, vai falar de outras coisas, mas o comercial ali, o RTV, com características diferentes e que dá resultado, né? Então, a gente cria esse estigma, né, de que ele tem que ser o cara que se dá bem com todo mundo, que no agro, né, que toca violão, que conta piada, que é extrovertido. É a figura que joga se cria, truco. assim, né? Joga truco, bota esse cara na frente que ele vai dominar a audiência. E você tem vários exemplos aí por onde a gente passou de profissionais de excelente desempenho, excelente performance, mas usando outra tática, né? Então, ele não é o cara extrovertido, que conta piada, que concentra a atenção em volta de si, mas ele é muito organizado, ele dá para o cliente, ele dá aquele que você falou, aquele suporte técnico, né? Então ele leva informação nova que o cliente não sabia, ele lê mais.
E não é que um seja melhor do que o outro, eles têm estilos Não. diferentes. Muitas vezes o introvertido, para algumas regiões, características, vai ter um desempenho até superior àquele perfil típico, mais extrovertido de profissional de vendas. E aí está muito ligado ao estilo do comprador, né? Então, quem vai comprar o teu produto? Seja ele o produtor final, seja ele uma distribuidora. Se o dono ou o comprador da distribuidora é um cara mais centrado, ele não quer um fanfarrão, ele quer alguém igual a ele. Né? Senão ele acha que o fanfarrão é bagre ensaboado, já vai me deixar na mão. O outro não. E tem uma mudança de geração, né, Fátima, que está acontecendo, né? Então, total. se você você vê que é uma coxa de retalhos, porque é tanta coisa ao mesmo tempo, porque junto com a característica individual de cada um, a cultura da empresa, os objetivos que a empresa coloca, o cliente está mudando muito rapidamente. Exatamente. Então, o cliente do agronegócio, ele era tipicamente a pessoa de 60 anos, 50 e poucos anos. Hoje em dia, você tem jovens de 23, 24 anos administrando grandes propriedades. Você tem mulheres gerenciando, recém-formadas, gerenciando grandes propriedades. Você tem uma mudança geracional aí acontecendo no campo e que os perfis mudam, né? Então, os jovens aí, as gerações mais novas, elas têm uma coisa de olhar o número, olhar o custo-benefício, de olhar o detalhe, de querer que tudo esteja registrado, e isso muda a demanda para o vendedor e para a empresa. Exatamente. Você tem que mudar a forma como você age com eles, né? E aí vai entrar um monte de coisa, né, Anderson? A gente falar de RH é legal porque a gente não está falando, como eu disse no começo, não está falando de uma massa, está falando de pessoas. Pessoas não têm duas iguais. Se não tem duas identidades, duas digitais iguais, digitais. Imagine no resto. A gente vê isso em casa com os filhos. Você tem 2, 3 filhos, não tem um igual ao outro, é tudo diferente. Imagine isso numa equipe, numa empresa, onde você tem que conciliar tudo junto. Né? E lembrando que uma boa parte das empresas, e às vezes o gestor não presta atenção, ele olha, os funcionários às vezes olham para o gestor como fosse o pai ou a mãe. O que eu faço? Eu estou com um problema. Por que você não me ajuda a resolver esse problema com o cliente? Ele está, resolve aí, depois eu vejo. Não é assim. O que eu faço com o meu cliente? Ele está com problema, eu sozinho não consigo. Né? Então, ele está pedindo ajuda e o gestor não entendeu isso. Então, é como pai e mãe mesmo, você tem que estar lá. E aí? Se é para dar bronca, você vai dar bronca. Se é para deixar de castigo, você vai deixar de castigo. Mas o resultado final tem que ser bom para todos, né? Principalmente para o cliente, senão você morreu. Quando você começa a analisar os números e ver que a tua rotatividade em qualquer das áreas é muito alta ou está acima de uma média considerável, olha, é bom se preocupar, porque você tem que começar a olhar realmente o que está acontecendo com a sua marca. Né? Como é que você traz, como é que alguém vai sair de uma outra empresa e ir para a sua? Por que ele vai sair? É a sua marca que fala. Fátima tocou no termo que eu queria perguntar. Essa é uma angústia de todos os executivos aí, rotatividade, né? E a gente, no agro aí, na área comercial, lida com uma rotatividade alta, com um assédio grande dos funcionários nossos aí que estão nos nossos times. Como é que você vê aí a questão da rotatividade? O que as empresas talvez estejam pecando, que está estimulando ou que não está reduzindo aí a rotatividade e preservando valores que você leva anos para construir e às vezes são perdidos aí para o mercado. Como é que você vê a questão da rotatividade? Como é que a gente consegue ajudar? Passa por uma série de fases e começa pela comunicação. Se o profissional não tiver ciência que ele faz parte de um projeto da empresa, por mínimo que seja, se eu sou um ATC, como é que eu chego à RTV? Se ele não sabe isso, a primeira que acenar com a mãozinha, ele vai embora. A primeira empresa que falar, você vai ficar 1 ano como ATC e eu te promovo para a RTV, ele está indo, porque estão dizendo para ele onde ele pode chegar. Outra coisa é que se você não tem, eu não vou nem chamar de plano de carreira é do profissional, não é nem só da empresa. Eu não vou entrar, eu não posso. Já me perguntaram isso, aí o funcionário fala assim: sim, mas qual é o plano de carreira da empresa? Depende de você. A vaga pode existir, mas se você não corresponder, você não vai ser promovido. Então, plano de carreira, ele é
não vou dizer que é ilusório, mas depende do profissional. A empresa pode ter lá um monte de coisa, mas e aí? Então, assim, a retenção do profissional, ela está alicerçada em algumas premissas muito importantes. A comunicação é uma delas. A empresa ter o mínimo de como é que eu te diria? Um nível salarial correspondente ao mercado, não precisa estar acima, mas ela pode estar na média e premiar mais agressivamente, se ela não tem como ter um fixo. Eu como empregador, e vocês sabem que ter funcionário é caro, é muito caro. Então, às vezes, você minimiza no fixo, mas maximiza no variável. Então, é uma equação que ela tem que ser bem digerida, mas, acima de tudo, é um problema de gestão. A maioria dos profissionais saem porque o gestor não é bom. Eu já cansei de ouvir isso. E, assim, já presenciei profissionais que pediram seu desligamento, e não na área comercial, na área administrativa, e que a gestão tentou segurar, aumentando o salário, e não, porque o gestor é o mesmo, não vai mudar nada. Eu vou ganhar mais sofrendo mais ainda. Então, A resposta óbvia é tentar reter pelo salário. Mas não. até na questão das novas gerações, né, Fátima? Isso, as pessoas estão buscando além do salário, né? Então, o que está por trás do salário, a relação com a empresa, a relação com a cultura, com o gestor, ela tem pesado mais a cada ano. Todo mundo sabe que não dá, que não é mel na sopa, que você não vai entrar numa empresa e ficar no bem bom. Não. Mas como esse estresse é gerenciado é que diferencia. Como isso é passado para cada equipe é que diferencia. Quando você tem uma equipe que você domina, que você tem ela na tua mão, a empresa pode estar pedindo recuperação judicial. Você vai falar para eles, gente, não saiam agora. Eu prometo, eu sei que isso aqui é passageiro, mas eles não saem, eles vão passar o problema junto com você. A questão é como você diz isso para eles. Gente, entrou em recuperação judicial, não sei não. Então, é assim, é a gestão mesmo da pessoa, é isso que mantém ela na tua organização. E é o que você falou, às vezes você levou anos para formá-lo, para fazer ele entender tudo aquilo, e de repente... E o ativo mais caro é aquele que você perde sem necessidade. Você perdeu um profissional que podia ter ficado. Você deve conhecer, né, Fátima, aquela frase, né? E se eu investir no profissional e perder ele? E se você não investir, ele continuar? Então, o que é melhor? Você investir no profissional, colher os frutos e, eventualmente, até perdê-lo? Ou você não investir e ter uma equipe de baixa performance que não sai da sua empresa, né? Que permanece Exatamente. na sua empresa? Porque aí você está pagando muito caro pela ignorância, né? Pelo mau desempenho mesmo. E olha, Anderson, por incrível que pareça, ainda existe empresas que não conseguem enxergar isso com tanta clareza, viu? Infelizmente, isso em qualquer ramo de atividade. Muito bom. Agradeço bastante, Fátima, Marco, e a gente está aqui querendo dividir conteúdo, dividir informação, um pouco da nossa experiência aí de gerenciar equipes, de fazer contratação, de trazer pessoas que estão especializadas aí na área de recursos humanos. Então, fique aqui com a gente está produzindo mais vídeos, dividindo conhecimento nos vídeos da 5P2R, Marketing de Precisão, e querendo traçar planos para a sua empresa, organizar o crescimento da sua empresa, investindo em pessoas, comunicação, ter um pacote completo aí para crescimento, nos procure, que estamos à disposição através das nossas redes de contato aí, LinkedIn, YouTube e todos os contatos da empresa. Muito obrigado, até a próxima, pessoal. Prazer. Tudo de bom. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.